Olá, meu nome é Mirela Santos, advogada, especialista em Direito Imobiliário e Condominial, e hoje vamos conversar um pouco sobre uso capião. Uso capião nada mais é do que um instrumento do direito que possibilita a regularização da posse, lhe dando aquele direito maravilhoso, o direito de propriedade. O uso capião pode ser de bem imóvel ou de bem imóveis, mas hoje nós vamos conversar melhor, mais detalhadamente, sobre o uso capião de bens imóveis. Quais são os requisitos que possibilitam ingressar com a ação de uso capião? Embora existam alguns diferentes tipos de uso capião, existem elementos que são básicos e necessários, independente do tipo. Quais são eles? Primeiro, a posse por um determinado período de tempo ininterrupta, ou seja, sem pausa. Você é considerado dono de determinado imóvel durante uma quantidade de tempo de forma ininterrupta. E se você é considerado dono para todas aquelas pessoas que estão ao redor, que convivem, o dono daquele local é você. A posse ininterrupta durante um determinado tempo, o comportamento de dono e a falta de oposição a essa sua posse. Ou seja, não existe ninguém ali se opondo de que, de fato, você é o dono daquele imóvel. Isso significa dizer, então, que se existe um contrato de locação, se existe um comodato, isto é, um empréstimo, não é possível se pedir uso capião, porque existe ali uma oposição à posse como dono. Existe uma oposição daquela característica de dono. Se existe contrato de locação ou se existe um empréstimo, significa dizer que você não é tido pelas outras pessoas como dono daquele imóvel. Vamos aos tipos de uso capião. Como dito anteriormente, existem alguns tipos diferentes. O primeiro que vamos conversar é sobre a uso capião ordinária. A uso capião ordinária exige uma posse durante o período de 10 anos, pelo menos, e que existe ali um justo título, isto é, que você tenha um documento, que você tenha um título que lhe dê a ideia, que configure ali a transferência da posse daquele bem imóvel. Além do justo título, é necessário também o requisito da boa-fé. No uso capião ordinário, então, precisamos do justo título, da boa-fé e de um lapso temporal de pelo menos 10 anos. Vamos falar agora sobre o uso capião extraordinária. Nesse tipo, o lapso temporal exigido é de 15 anos. Entretanto, não é necessário nem justo título, nem boa-fé. Portanto, se você tem um imóvel, está ali na posse daquele imóvel por pelo menos 15 anos, mas não tem nenhum contrato de compra e venda, nenhum título de transferência dessa posse, é possível que se obtenha a propriedade daquele bem através da ação de uso capião, desde que transcorrido o prazo de 15 anos dessa posse, mas que não exista, lembrando, nenhuma oposição a essa posse. Mais um tipo de uso capião, a uso capião especial urbana. Nesse tipo, o lapso temporal exigido é de 5 anos, mas para isso existe o requisito do tamanho do bem, bem como que aquele imóvel seja utilizado para moradia. Ou seja, não é todo imóvel que é possível se uso capi através da modalidade especial urbana. Haja vista a necessidade de se comprovar a utilização daquele bem para moradia. Além disso, o imóvel só pode ter até 250 metros quadrados. Um outro tipo de uso capião é o uso capião especial rural. Nesse caso, o lapso temporal também é de 5 anos. Para tanto, contudo, é necessário ter utilizado o imóvel para moradia e ter produzido nele trabalho próprio ou familiar. Além disso, tanto na uso capião especial rural quanto na uso capião especial urbana, não é possível pedir a uso capião se você é proprietário de algum outro bem imóvel. No caso da usucapião especial rural,
o bem só pode ter até 50 hectares. Existem variações nos tipos de uso capião, assim como existem peculiaridades que podem aí diminuir o lapso temporal, se for o caso. Por isso a necessidade de procurar um especialista em direito imobiliário para analisar seu caso em específico e te dar a melhor orientação possível. Se restou alguma dúvida, entre em contato conosco através de nossos canais de comunicação.